Olá, meus queridos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Você que está aqui com a gente, nós vamos fazer aqui uma aula, né, sobre o nosso recurso do agravo em execução. Vocês devem conjugar essa aula do agravo em execução com a aula de LEP, certo? Porque aqui nós estamos, de novo, é uma aula sobre estrutura. Então a gente vai ver aqui a estrutura do agravo em execução quando usar o agravo em execução. E vocês têm que ter marcado no vademecum de vocês a lei, né? Que é a lei 728, peraí, 7210/84, que é a lei de execução penal. E sempre que, uma dica muito interessante que eu dou, execução penal não é difícil, principalmente execução penal na OAB. Então vocês vão ter que lembrar que essa lei não vai ter índice, mas vocês serão o índice. Falou de alguma coisa sobre livramento condicional? Vai ter um negócio em negrito falando do livramento condicional. Vai ter um negócio sobre da suspensão condicional da pena. Vai ter um capítulo em negrito centralizado da suspensão condicional da pena. E sempre vocês vão olhar as da falta grave, também da mesma coisa, das faltas disciplinares. Vocês vão sempre olhando os artigos e vendo o índice não, perdão. Vocês vão vendo as remissões que vão abaixo. Então, isso daí vale para toda e qualquer peça. Lembrando que a OAB não é uma prova sobre se você sabe mais do que os outros. Até porque, se fosse assim, nem vademecum você levaria. A OAB é uma prova para saber se você sabe resolver BO. Se lhe apresentar um problema, você consegue se localizar, você consegue se virar. Então, é isso que o examinador quer saber. Ele não quer saber se você é uma autoridade em execução. Ele quer saber se você identifica um problema. Identificando esse problema, você consegue peticionar mais ou menos no rumo. E peticionando mais ou menos no rumo, você sabe onde procurar os fundamentos legais para cada questão específica. Então vamos lá, sem perda de tempo. Vai aparecer aqui na tela para vocês o agravo em execução, cujo fundamento legal é aqui o artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz, ou seja, pelo juiz da vara de execução penal, ou pelo juiz que decida sobre a execução penal naquela comarca, que decida sobre. A gente vai já ver o que é execução penal, mas você vai saber. Regime de cumprimento de pena, tudo que tiver a ver com pena, dessas decisões que tenham a ver com pena, que são da vara de execução penal, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo, ou seja, já não é um pedido que você possa fazer, que ele não, eu sei que não tem, mas eu posso pedir? Não, não pode. Efeito suspensivo não cabe no agravo em execução. E que decisões são essas das quais pode caber recurso de agravo? Vamos lá. O artigo 66 da Lei de Execução Penal, isso aqui é tudo LEP, tá? LEP, Lei de Execução Penal, LEP aqui também. Compete ao juiz da execução: 1. Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, ou seja, se surge uma lei nova que favorece uma pessoa que já tem condenação transitada em julgado, você pode pedir para que o juiz da execução recalcule a pena dessa pessoa com base nessa lei nova. Exemplo, quando surgiu, quando houve aquela reforma no artigo 155, aliás, perdão, no 157, que retirou toda e qualquer arma como majorante do roubo e colocou só arma de fogo, levou um tempo até o pacote anticrime botar a arma branca de volta. Nesse período, muita gente já estava condenada, porque tinha sido condenado por roubo majorado, por ter praticado roubo com faca, com pedra, com qualquer coisa que não fosse uma arma de fogo. Então, o que que se podia fazer? Se podia peticionar o juiz da execução para que ele aplicasse a esse caso essa lei que surgiu depois, que favorece aquele cara que já está condenado, aquele agente. Segundo, né, inciso 2, declarar extinta a punibilidade. Geralmente, essa extinção de punibilidade pode ser, nos casos mais recorrentes, por cumprimento integral da pena, cumprimento integral, mas também pode acontecer uma prescrição da pretensão executória, pode ser uma prescrição, mas especificamente uma PPE, tá?
pode ser qualquer extinção da punibilidade que alcance aquela pessoa. Pode ser uma futura abolício criminis, né? O que tiver de execução da punibilidade que aconteça pós trânsito em julgado da condenação é da responsabilidade do juiz da execução. Também compete ao juiz da execução decidir sobre soma de penas ou unificação de penas, no caso dele ter mais de uma condenação, progressão ou regressão de regime, fechado, semiaberto, aberto, detração e remissão da pena. Detração é retirar da pena a quantidade de tempo que ele ficou preso por aquele processo. Remissão da pena é um desconto que se dá na pena por trabalho ou estudo. Se for trabalho, geralmente 3 dias de trabalho vão remir 1 dia de pena. Suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução. Também compete ao juiz da execução autorizar saídas temporárias, determinar como se cumpre PRD, pena restritiva de direitos, e também a fiscalização da execução dessas penas, a conversão de uma pena restritiva de direitos e de multa em uma pena privativa de liberdade, ou seja, não cumpriu os requisitos, não cumpriu as condições da pena restritiva de direitos, não pagou a multa, pode acontecer uma conversão, quem vai fazer isso é o juiz de execução. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, como no geral. A aplicação da medida de segurança, bem como substituição de pena por medida de segurança, revogação da medida de segurança, a desinternação, restabelecimento da situação anterior, o cumprimento da pena ou da medida de segurança em outra comarca, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. A linha I foi vetada. A utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais. Também cabe a ele, né, compete a ele zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança e inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providência para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Interditar estabelecimento penal funcionando em condições inadequadas, compor e instalar o Conselho da Comunidade e emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Esse atestado de pena a cumprir, hoje a gente conhece como relatório de situação executória. Mas tudo bem, já entendemos que tudo que tem a ver com cumprimento de pena, regressão de pena, progressão de pena, soma ou unificação de penas, ou que tem a ver com medida de segurança, é da responsabilidade do juiz da execução. Ou seja, toda decisão que tem a ver com um condenado transitado em julgado, que tem a ver com a punição dele, vai ser responsabilidade do juiz da execução. Agora vamos para a nossa teoria, né, aspas. Esse agravo de execução vai ser o recurso cabível qualquer coisa que se diga, olha, já transitou em julgado, e sobre a pena, um juiz decidiu ABC. Você já sabe que é uma decisão do juiz da execução e uma decisão do juiz da execução sobre pena, cabe agravo em execução. Pronto, parece fácil, mas é porque é mesmo. Esse recurso não é exclusivo da defesa. Deixa eu só tirar esse negócio aqui debaixo do meu computador. Esse recurso não é exclusivo da defesa, o que significa que também o MP pode agravar. Ele pode discordar, por exemplo, de uma progressão de pena, e discordando dessa progressão de pena, ele vai, doutor, eu discordo, então eu vou recorrer dessa decisão que mandou progredir a pena do fulano. E aí, qual é o seu trabalho? O seu trabalho, então, já que o MP agravou, é fornecer, apresentar suas contra-razões ao agravo de execução. Então, ó, pode ser você que faça, porque o juiz fez alguma coisa, né? Tomou alguma decisão que é desfavorável ao condenado, aí você vai lá e agrava. Como o juiz pode ter tomado uma decisão que é favorável para o condenado e você vai lá e vê que o MP agravou. E você, então, tem que responder. Nesse caso, você não vai fazer um agravo por cima do outro. Você vai responder aquele agravo dizendo que ele não deve ser provido, que a situação tem que ficar do jeito que o juiz decidiu, apresentando assim as suas contra-razões. Em termos de procedimento, tudo que você aprendeu sobre o rito do recurso em sentido estrito, que é o nosso RESE,
prazo, juízo de retratação, como se dá o processamento, tudo isso daí vai se aplicar ao agravo. Então, prazo, 5 dias para interpor agravo em execução. Prof, eu na vida, assim, ou numa questão, me disseram assim, o recurso já foi interposto, abriu o prazo para razões. Qual o prazo de razões do agravo em execução? 2 dias, igual do RES. Então, é 5 dias para interpor, 2 dias para arrazoar. Prof, se cair como peça, você vai entregar interposição e razões na mesma data. Então, você vai entregar interposição e razões em 5 dias. Súmula 700 do STF. É de 5 dias o prazo para a interposição de agravo contra a decisão do juiz de execução penal. Aqui na súmula 700 do STF, se cair agravo em execução para você, lembra que toda peça de recurso, nas outras não, mas recurso, apelação, rese e agravo, a gente faz um negocinho, uma frasezinha para dizer que está tempestivo, porque foi apresentado em tantos dias. Pronto. Se é rese, você tanto pode fazer a mesma fundamentação do rese, que, salvo engano, é o artigo 588, deixa eu ver aqui. Peraí. Tempestivo 586. Tempestivo 586. Você pode apresentar para o rese o mesmo 586, como você pode também apresentar como fundamento da sua tempestividade a súmula 700 do STF. Então, ó, isso daqui é a sua fundamentação legal para tempestividade do recurso. Prof, eu fui intimado porque o MP agravou em 5 dias. O MP fez um agravo em execução. Eu tenho que responder esse recurso. Posso usar essa súmula? Não, não pode. Porque se é contra razões, o seu prazo é o mesmo prazo de razões, que é de 2 dias. Então, vamos lá. Eu estou recorrendo, eu uso o prazo de interposição. Não, eu não estou recorrendo, eu estou respondendo ao recurso, numa outra hipótese. Eu estou respondendo ao recurso, estou apresentando minhas contrarrazões. Então, o seu prazo vai ser o mesmo prazo de razões. Então, todos os exemplos aqui. Vem aqui comigo. Se eu estou fazendo uma apelação normal do CPP, apelação do CPP, eu estou apelando. Em quanto tempo eu apelo? 5 dias. Certo? Não, eu estou contrarrazoando uma apelação do CPP. Então, 8 dias, que é o prazo de razões, é o mesmo prazo de contrarrazões. Se eu sou assistente de acusação ou o caso é de contravenção, 3 dias. Isso tudo a gente já viu, tô só recapitulando aqui. Se é uma apelação do juizado, aí não muda. 10 dias para recorrer, 10 dias para contrarrazoar. Se eu estou apresentando um rese, interpondo um rese, 5 dias para entrar com interposição e razões. Se eu estou apresentando contra-razões de rese, então o prazo de razões é o meu prazo de contra-razões. Ao invés de 5, 2 dias. E o agravo da mesma forma. Estou agravando 5 dias e estou contra-razoando um agravo em execução 2 dias. Show? Show. Voltando para cá. Assim como a gente viu no rese, faz parte da estrutura da sua peça você colocar uma frasezinha de que o juízo deve proceder ao juízo de que o Vossa Excelência proceda ao juízo de retratação na forma do artigo 589 caput do CPP, tem que constar da peça. Lembra que a gente falou? Ó, peraí, eu vou fazer assim para vocês não ficarem tontos quando eu estiver voltando assim, porque eu sei que desorienta um pouco. Então, ó, nesse sentido, requer seja recebido recurso, pois tempestivo, já que apresentado em 5 dias, conforme o artigo 586, e procedido ao juízo de retratação, nos termos do artigo 589 caput do Código de Processo Penal. Isso tem que constar do seu rese e do seu agravo. Indistintamente nos dois tem que constar isso daí. Voltando de novo para vocês não ficarem tontos. Pronto. Juiz de retratação tem que constar da sua peça. Endereçamento. Justiça Estadual. Excelentíssimo senhor juiz de direito a tal vara de execução.
penal, que geralmente é uma vara de execução penal, da comarca tal. Razões: egrégio, Tribunal de Justiça, você já lembra, né? Egrégio, Tribunal de Justiça do Estado, tal. Colenda, Câmara. Beleza. Interposição também, né? Vai que. Excelentíssimo senhor juiz de direito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se, ó, uma observação muito importante. Se no enunciado, perdão, se no enunciado diz vara tal, vara XYZ da comarca tal. Você não vai, isso aqui é só para exemplificar, que você não vai contrariar o seu enunciado. Combinado? Você não pode contrariar o seu enunciado. Então, a gente sabe que agravo em execução é uma decisão contra o juiz da execução penal. Mas a gente também não é besta. A gente sabe que, apesar de ser um recurso de um juiz, que geralmente é um juiz de uma vara de execução penal, pode ser que aquela comarca só tenha aquela vara. Vai que a única vara que tem é uma vara criminal, tribunal do júri, não sei o quê. Ou então vara única da comarca tal. Isso daqui é só um exemplo para você ficar ligado. Porque você vai endereçar para qual vara? Para a vara que constar do enunciado. Ah, mas constou tribunal do júri, isso é uma pegadinha. Enunciado não tem pegadinha. Enunciado tem coisas que eles vão botar ali para ver se você tá ligado, mesmo que você tem que seguir o enunciado. Tá? Beleza. Fulano, já qualificado nos autos, por seu advogado e bastante procurador, que abaixo assina, bem respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, inconformado com a decisão tal. Interpor, nós já falamos que esse é o verbo que se usa para recurso, você interpõe recurso. Interpor o presente agravo em execução, com base no artigo 97 da Lei de Execução Penal. O presente recurso é tempestivo, pois apresentado no prazo de 5 dias, conforme súmula 700 do Supremo Tribunal Federal ou artigo 586 do CPP. Nesse sentido, requer seja recebido o recurso e procedido o juízo de retratação, nos termos do artigo 589, caput do CPP. Se mantida a decisão, então manda para o tribunal julgar. Então, se mantida a decisão, requer seja encaminhado presente recurso com as razões, você está mandando tudo junto, com as razões inclusas, ao Tribunal de Justiça do Estado tal, para o devido processamento e julgamento, certo? Show. NTPD, né? Nesses termos, pede deferimento, local, data. Próxima folha, razões, eu até errei aqui, era o Sinfrone, agora já é essa Lilian. Recorrente, recorrido, razões de agravo em execução, egrégio Tribunal de Justiça, dos fatos, do mérito, dos pedidos. Normal. O mérito, você vai dizer por que está errada, você vai, todo recurso é sobre combater a decisão de primeiro grau. Vocês vão reparar que todo enunciado, chega aqui para mim, todo enunciado que vai te levar para um recurso, seja esse recurso uma apelação, reze, o que for, ele vai vir lá, olha, na sentença ou na decisão tinha isso. Ele está dizendo, olha, isso aqui é o que você deve bater no seu recurso. É disso daqui que você vai discordar. Então você vai combater, essa é até uma dica de ordem, né? Para você seguir a ordem do que está lá no enunciado, porque ele fala no enunciado se disse assim: a sentença e fixou os seguintes parâmetros. Ele enumera lá tudo que a sentença falou de que quase tudo é ruim, geralmente, né? Então você pega o que foi desfavorável para o seu cliente, você vai lá e vai combater a decisão de primeiro grau. Aí você vai dizer: errou o juiz de primeiro grau a fazer tal coisa, o certo é fazer assim, 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 cabe isso, faz isso, com base no artigo tal. Não tem segredo, certo? Nos pedidos, eu quero que o meu recurso seja conhecido, porque presentes os requisitos legais, e eu quero que ele seja provido, porque a minha argumentação é boa. Então, pedidos, conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau, para o fim de, né, progressão de regime,
para o fim de concessão, reconhecimento de dias remidos, piriri pororó. Vocês já conhecem, né? Vamos lá. Caso prático. Guilherme foi condenado definitivamente pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, sendo-lhe aplicada uma pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão das circunstâncias do fato. Após cumprir 1 ano da pena aplicada, Guilherme foi beneficiado com progressão para o regime semiaberto. Na unidade penitenciária, o apenado trabalhava internamente, querendo o quê? Remissão. Certo. 6 anos, só um adendo, né? 6 anos, crime não hediondo. Aqui estava na regra dos 16, né? O 1/6. Durante o cumprimento de pena nesse regime, veio a ser encontrado, escondido em seu colchão, um aparelho de telefonia celular. O diretor do estabelecimento penitenciário, ao tomar conhecimento dos fatos por meio dos agentes penitenciários, de imediato reconheceu na ficha do preso a prática, de falta grave, apenas afirmando que a conduta narrada pelos agentes e que teria sido praticada por Guilherme se adequava ao artigo 50, inciso 7 da Lei de Execução Penal. É sempre o nome e o número sempre o número da lei ao invés do nome, tá? O reconhecimento da falta pelo diretor foi comunicado ao Ministério Público, que apresentou promoção, que é a mesma coisa de pedido, ao Juízo da Vara de Execuções Penais de São Paulo. Juízo este competente, onde é? Vara de Execuções Penais de São Paulo. O juiz este competente requerendo a perda de benefícios, está aqui os pedidos. A perda de benefício da execução por parte do apenado. O juiz competente, analisando o requerimento do Ministério Público, decidiu que, considerando a falta grave reconhecida pelo diretor da unidade, impõe-se, tá aqui a decisão que eu vou rebater, a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado, perda da totalidade dos dias remidos, reinício da contagem do prazo de livramento condicional, reinício da contagem do prazo de indulto. Ou seja, o juiz regrediu o regime dele, ele estava no semiaberto, voltou para o fechado. O juiz determinou que todos os dias que ele trabalhou para remir a pena, perdeu todos e reiniciou a contagem para ele ter direito um dia a livramento condicional e indulto. Ao ser intimado do teor da decisão, em 9 de julho de 2019, terça-feira, Guilherme entra em contato de imediato com você na condição de advogado, esclarecendo que nunca foi ouvido sobre a aplicação da falta grave. Apenas tendo conhecimento que a Defensoria se manifestou no processo de execução após o requerimento do Ministério Público. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado, Guilherme redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, em embargo de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição, considerando que em todos os locais do país, segunda a sexta-feira, são dias úteis. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possa ser utilizado, simples menção ou transição do dispositivo legal não confere pontuação. Vamos lá. Essa hora é a hora que você se desespera e diz assim, ai meu Deus do céu, não sei nem o que fazer aqui, eu não sei nem para onde é que vai. Mas você tem um vade-mecum e um sonho, não é? Tem um vade-mecum e um sonho. Então, vamos atrás. Primeiramente, eu sei que é uma decisão de um juiz. Toda decisão de juiz cabe, eu não gostei do que o juiz decidiu, eu vou recorrer. Então, deve ser um recurso. O único recurso que tem da execução é o agravo em execução. Sei que tem a ver com pena, com regime de cumprimento de pena. Então, eu vou lá na LEP e vou puxar logo o artigo 197 da Lei 7.210/84. Joia! Eu tenho até que tomar cuidado para não ficar aqui no meio. Então, tá joia.
Vamos lá. Só me afastar um pouquinho aqui. Pronto. E aí, assim, a peça eu sei, mas, professor, o problema não é identificar a peça, é botar dentro as coisas. Concordo. Então, o que que você vai fazer? Cara, crachá. Você vai e volta no enunciado para saber o que que vai fazer. Bom, se é recurso, eu aprendi que apelação, reza e agravo tem duas peças, uma de interposição e outra de razões. Então, essa aqui é sua folha de rascunho, tá? Você tem que fazer o esqueleto. Você não vai, em hipótese alguma, escrever direto. A não ser que seja uma coisa que você tem muita certeza que vai ali, pronto. Mas isso é difícil, né? Então vamos fazer o rascunho primeiro. Interposição. O que, que eu não posso esquecer na interposição? Interposição, não posso esquecer que a interposição é para o juiz que decidiu. Como é mesmo o juiz que decidiu? É o juízo da Vara das Execuções Penais de São Paulo. Show! Então, interposição ao juiz ou ao juízo da vara, não tem número, então é só vara de execução penal de São Paulo. Joia. Aí o que mais? Toda interposição tem que ter o nome do menino. Já me esqueci o nome do menino. Guilherme. Pronto. Então, Guilherme. Aí aquele negócio do preâmbulo que a gente já sabe. Guilherme, por meio do seu advogado, nananana, eu tenho que dizer que ele está inconformado com a decisão e que ele vai interpor, não posso esquecer, agravo em execução, certo? Agravo, nome todo da peça. Não vai dizer só agravo, não, pelo amor de Deus. Agravo em execução. Com fundamento. Lembrando, isso aqui é uma folha de rascunho. Artigo 97 da Lei 7.210/84. Ai, professora, eu vou colocar a SALEP. Não coloque. Coloque no seu rascunho o número da lei logo, porque aí você já pode pescar só do seu rascunho para poder fazer na folha de resposta. Lei 7.210/84. Certo, 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 certo. Eu tenho que dizer que tá tempestivo. Eu vou lá no artigo 197 para ver se tem alguma coisa. Embaixo do artigo 197 tem a súmula da tempestividade, que é a súmula 700 do STF. Tempestivo, 5 dias, súmula 700 do Supremo. O que mais? Ah, sim, tem um negócio, o procedimento é o do rese. Então, tem o juízo de retratação. Não lembra, vai para o artigo do rese e procura. Mas o juízo de retratação é o 589 caput. Aí você pede para remeter NTPD. Remessa. Tarararará, com as razões inclusas. Tá. NTPD, data, local. Vamos lá. Se é 5 dias, 9, terça-feira. Aí eu vou fazer o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso aqui é rápido. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Terça é dia 9. Eu vou lá, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Prazo pequeno faz 2 linhas. Prazo maior, tipo 10 dias, o que seja, faz 3 linhas. Aí vamos lá. Esse aqui é o dia da intimação. O dia da intimação conta? Não, o dia da intimação não conta. Eu vou pro próximo dia útil subsequente. Já me disseram que em todo o país, segunda a sexta-feira são dias úteis, então, primeiro dia, segundo dia do prazo, terceiro, quarto, quinto. Ixi, mas o prazo não pode terminar no domingo, então eu vou para onde? Eu vou para a segunda-feira, dia 15. 15, certo? O prazo iniciou no dia 10, encerra em 15 de julho de 2019, encerraria no dia 14, mas dia 14 é domingo. Então, já bota aqui na data 15 de julho. Aqui não tem problema, né? Colocar só o número de 2019. Aí você se lembra que essa é a data que você vai colocar no final da sua interposição e essa é a data que você vai colocar no final das suas razões. Aí, ó, quanta linha ainda tem? Você vai pegar essas linhas todinhas aqui e vai começar a catar suas razões. Tudo que você vier, fulano não foi ouvido, fulano não foi nem intimado, fulano não foi, você já mete ali um negócio, isso não pode estar certo. Como advogado. Você, não, doutora, me aplicaram uma punição lá, e aí não me
me disseram muita coisa, não. Eu não fui nem ouvida, aí você já. Ih, peraí. Primeiro eu tenho que lembrar que ele não foi ouvido. Como é que eu digo quando uma pessoa não foi ouvida no processo? Eu posso dizer duas coisas. Uma é mais genérica e a outra é mais específica. Portanto, a mais específica é mais segura. Então, se ele não foi ouvido, ele não exerceu a sua defesa. Na Constituição, como é que eu chamo isso aqui? Ampla defesa. Ou então eu posso usar direito de defesa. Os dois vão servir, né? Então, se ele não foi ouvido, isso tá certo? Não, eu vou pedir a nulidade ou invalidade da falta grave. Tem uma súmula sobre isso, eu vou te dizer qual é a súmula, mas é só para você ir pegando o espírito da coisa, entendeu? Toda punição tem que ter um procedimento para ela. Nesse procedimento, a pessoa tem que ter a chance de se defender, certo? Então você vai lá ver, com certeza no seu artigozinho da LEP tem lá as faltas, tem o procedimento da falta e tem uma remissão com a súmula 533 do STJ. Todo reconhecimento de falta grave tem que ser precedido de procedimento administrativo onde seja garantido o direito de defesa dessa pessoa. Aí só colocar, porque o reconhecimento de falta grave exige, ou no reconhecimento de falta grave é imprescindível que exista um procedimento administrativo prévio garantindo o direito de defesa daquela pessoa. Conforme o quê? Nos termos de quê? Da súmula tal, da súmula 533 do STJ. Aí, beleza. Vamos agora para as razões. Em relação às razões, se ele tivesse praticado mesmo a falta grave, vamos agora para isso, né? Eu quero invalidar essa falta grave, porque se eu invalidar essa falta grave é tipo uma absolvição. Não tem regressão de regime, não tem perda de dias remidos, não tem reinício da contagem do indulto, nem do livramento condicional. Então, a gente vai primeiro pedir isso daqui como pedido principal. O que ele está sendo punido não está justo, porque a ele não foi oportunizado a sua defesa, certo? Mas e se o juiz disser que essa falta grave existiu mesmo, que o procedimento, doutora, o procedimento foi cumprido a contento, porque sempre tem um absurdo desse. A defensoria foi ouvida, então não é para ele ser ouvido, não. Basta a defensoria peticionar. Aí, não, doutor, pois então tá bom. Já que o senhor vai manter, então vamos conversar. Caso, né? Mesmo jeito dos memoriais. Caso o juiz não anule a falta grave, eu tenho outros problemas. Porque ele não pode perder todos os dias remidos, ele vai ficar lascado, ele não pode perder todos os dias remidos, e não é legal também que reinicie a contagem do prazo de indulto e de livramento condicional. Então, eu vou lá na LEP e procuro da remissão da pena. Tudo isso aqui tem súmula, mas você vai achar a súmula como? Escacaviando na parte das súmulas? Não, isso vai dar muito tempo. Isso vai demorar horrores. Então, você vai pegar o seu vadimédico, vai abrir a LEP e vai procurar da remissão, certo? Eu vi aqui o conceito de remissão. Será que embaixo tem dizendo alguma súmula? O que que essa súmula diz? E é assim que você vai. Você acha o artigo que tem o conceito ou que tem o procedimento de alguma coisa e você olha lá se tem súmula. Execução penal é quase tudo súmula. Então você vai, eu vou dizer para você quais são os pontos que você vai alegar, mas ainda assim, para a LEP, o procedimento é esse. A LEP ela é quase um código de execução penal, só que ela não tem índice remissivo. Então você vai lá atrás do tema e no tema você vê se tem remissão de súmula. E aí isso você vai descendo ali a lenha, tá? Então vamos lá. Ainda que seja mantida a falta grave, a gente tem a questão dos dias remidos. Essa daqui tem na própria LEP, artigo 127 da Lei 7.210/84, que diz que ele não pode perder todos os dias remidos. O juiz só pode decretar a perda ali de até 1/3 dos dias remidos.
Então, já que ele vai perder alguma coisa, se ele for perder alguma coisa, caso o juiz não anule, então eu quero que ele perca até 1/3, e não tudo. Em adição, próximo ponto. Prática de falta grave. Será que gera realmente o reinício da contagem do prazo? Aí já é súmula. Você vai ou para a falta grave, tá lá na remissão da falta grave, e tá na questão do livramento condicional e do indulto também. No caso da falta grave, tem uma disposição expressa do STJ que diz que a prática de falta grave por si só não gera reinício da contagem do livramento condicional. Súmula, botar aqui, livramento condicional. Eu não quero que comece a contar de novo. Eu quero que continue contando o tempo que ele já tem. Então, súmula 441 do STJ. E também houve a questão do indulto e do livramento condicional, né? Então, já livramento condicional eu falei, indulto. Também não pode haver, por prática de falta grave, o reinício da contagem do prazo de indulto. Essa é a súmula 535 do STJ, certo? Eu tô indo bem rapidinho, que é só para você se ligar em como fazer um agravo de execução, agravo em execução. Por fim, tem um argumento muito importante, que toda punição, lembra, toda punição, não existe crime sem lei anterior que o defina, não existe pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade foi aqui um argumento bônus. Então, veja, nenhuma punição pode existir sem que exista uma lei que determine. Então, não existe como, não tem como o juiz, não existe possibilidade dele simplesmente determinar que ele perca tudo se a lei, quando trata de falta grave, não trouxe esse argumento. Então, legalidade, não há previsão legal expressa sobre a perda, né? O reinício da contagem. A perda. Que perda? Tá ficando louca. Sobre o reinício da contagem. Assim como é vedado eu ser punido por um crime que não tem uma lei definindo, eu também não posso ser punido com uma punição que não existe em lei por uma falta grave, entendeu? Mesmo que ela tenha acontecido. A minha pena tem que ter prévia cominação legal, pois a minha punição também tem que ter prévia, né, previsão legal. Show! É só isso. Tu acredita? E aí você abre lá o tópico dos pedidos, do conhecimento e provimento do recurso. Aí o prazo, fechamento. Quando você terminar, você vai falar assim, olha, se tem alguma coisa eu não tô me lembrando mais. Aí você então vai lá, pedidos. Como é recurso, eu vou falar que eu quero que esse recurso seja conhecido e eu quero também que ele seja provido. Então, conhecimento e provimento do recurso. Você pode dizer, para o fim de A, anular, invalidar a punição por falta grave, o reconhecimento da prática de falta grave, pela ausência de prévio processo administrativo. Ou, B, caso mantido, né, que o juiz somente decrete a perda de até 1/3 dos dias remidos, né, que ele não decrete a perda, o reinício da contagem para o livramento condicional para o indulto, mas, em geral, os últimos recursos, assim, posso dizer, do 27º mais ou menos para cá, eles só pedem nos pedidos de conhecimento e provimento do recurso. Então, aqui é o que não pode faltar. E, por fim, você tem ainda, né, o prazo, porque tem que datar, né, nestes tempos para deferimento, data local, na data 15 de julho de 2019. Local, data, advogado AB. Show, show. Então tá, gente. Ó, chegamos ao final aqui. Como eu disse ali, eu já dei um bisuzinho sobre como vocês vão desenrolar essa questão do... Não, é assim que faz, ou é assado que faz, ou eu aprendi assim. Eu quero que vocês lembrem de saber se virar. Saber pegar uma folha de rascunho dessa daqui, ó, e fazer
o seu próprio esqueleto da peça. Sem esqueleto, você está correndo um grande risco. Porque você não faz o esqueleto da peça, vai escrever na cara e na coragem. Ou a sua peça pode ter muitos erros, e aí você vai ter que estar riscando e tal, e fica feio, fica esquisito, fica difícil de ler. Você está dificultando o trabalho do seu corretor. E também tem a possibilidade de você errar a ordem, ficar esquisito, se perder, depender de recurso. Eu não quero isso para nenhum de vocês. Então, vamos ficando por aqui. Essa aula foi mais curtinha, menos de 1 hora, mas ainda assim muito proveitosa. E eu conto com vocês para fazer essa peça de agravo em execução aqui para a gente treinar, né? Sempre estamos à disposição. Qualquer coisa é só falar com a gente, que a gente resolve, a gente dá um jeito. E até a próxima. Beijo. Ótimo dia, noite, madrugada para vocês.